Fiquei ali, parado, no meio daquele lugar frio e silencioso que parecia engolir todo o ar ao redor. O necrotério nunca tinha sido um lugar onde eu me sentisse confortável, mas naquela noite, o silêncio pesado e a penumbra quebrada só pela luz fraca da lâmpada no teto me deixavam ainda mais tenso. Meu trabalho era simples: organizar alguns documentos enquanto o turno de plantão me permitia uma pausa para olhar o lugar sem pressa. Mas aquela solidão começava a me incomodar de um jeito que não sabia explicar. Cada canto daquele ambiente parecia guardar uma história, uma ausência que pesava mais que qualquer coisa viva. Eu respirava devagar, tentando me concentrar no que estava fazendo, mas o som de passos lá fora, longe, me fez olhar para a porta por um segundo. Não havia ninguém ali, apenas o eco do meu próprio coração acelerado. Resolvi ignorar e voltar para a mesa, mas foi quando ouvi, quase como um sussurro, o som da minha mãe me chamando, do outro lado da sala, onde as sombras pareciam fundir os corpos em um só. Não entendi direito, e o frio na espinha aumentou. Era estranho, pois sabia que ela estava longe, muito longe para estar me chamando ali, naquele lugar que mais parecia uma prisão silenciosa. Minha mente tentou racionalizar, achando que poderia ser apenas minha imaginação, alguma memória velha que resolveu se manifestar naquele instante errado. Mas o chamado se repetiu, com a voz doce, quase triste, arrastando meu nome entre os corpos que jaziam quietos como se esperassem alguma coisa. Antes de continuar, já aproveito para pedir para você que está ouvindo: se gostar dessa história, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa para você. Voltei a olhar ao redor com cuidado. Cada detalhe daquele lugar parecia mais nítido. O brilho opaco da luz refletindo nas superfícies metálicas. O cheiro forte de desinfetante misturado ao de algo morto que nunca sumia completamente dali. O som distante do relógio marcando cada segundo em que eu me sentia mais preso. Meus passos foram lentos até o canto da sala de onde parecia vir a voz da minha mãe. O chão, frio, me fazia sentir cada pedaço do ambiente, mas não encontrei nada além do silêncio e da solidão pesada que se impregnava naquele espaço. Respirei fundo e tentei me convencer de que estava sozinho, que era apenas a cabeça pregando peças, até que um ruído súbito, diferente daquele lugar, fez meu corpo todo se arrepiar. Uma porta, aquela porta do fundo, que eu tinha certeza que estava trancada, se abriu com um rangido longo, deixando o corredor mergulhado em sombras. Meu coração bateu forte, e eu sabia que, mesmo sem ninguém por perto, eu estava ali com algo que eu não conseguia explicar, algo que pesava mais que o próprio silêncio. O corredor além da porta parecia um túnel escuro, uma passagem que eu nunca tinha explorado antes, ou pelo menos não naquela hora da noite. O ar ali ficou ainda mais denso, quase sufocante, e eu sentia uma pressão no peito que me fazia hesitar a dar o próximo passo. Meu instinto pedia para que eu voltasse para a luz fraca da sala principal, mas a curiosidade, misturada com aquele medo que não se pode explicar, me empurrou para frente. Cada passo que eu dava ecoava de um jeito estranho, como se o espaço inteiro estivesse absorvendo o som, tornando cada movimento pesado e definitivo. Não havia nada ali, nenhum sinal de vida, nenhuma pista do que poderia ter feito a voz da minha mãe parecer tão real. Mas o chamado continuava, baixo, quase um murmúrio, como se viesse das paredes ao redor, me puxando para dentro daquele corredor sem fim. Olhei para trás algumas vezes, pensando em desistir, mas sempre sentia como se algo invisível me impedisse de sair dali. Como se aquela caminhada fosse uma obrigação que eu precisava cumprir, mesmo sem saber o motivo. No fim do corredor, uma porta entreaberta deixava escapar uma luz fraca, um brilho amarelado que contrastava com a escuridão do resto do lugar. Com a mão trêmula, empurrei a porta e entrei num pequeno depósito cheio de caixas e equipamentos usados no necrotério. A voz cessou de repente, como se tivesse desaparecido junto com a luz. Fiquei ali, parado, tentando entender o que tinha acontecido,
Até que um barulho suave me chamou a atenção. O som de algo caindo no chão. Me virei rapidamente e vi, no canto da sala, um objeto que eu nunca tinha visto ali antes. Um bilhete amassado, caído perto das caixas. Peguei o papel com cuidado e, ao desdobrá-lo, li uma mensagem simples escrita à mão que dizia: "Não esqueça que estou aqui." Foi então que entendi. Não era um chamado sobrenatural, não era algo fora da realidade. Era alguém tentando me fazer lembrar de uma presença, de um cuidado que eu talvez tivesse negligenciado. Aquela noite no necrotério não era sobre fantasmas ou vozes, mas sobre lidar com a solidão e o peso de carregar memórias que se escondem nos lugares mais inesperados. Quando saí dali, sabia que tinha enfrentado mais do que o medo do silêncio. Tinha enfrentado a ausência que só o tempo pode deixar. Enquanto ainda segurava o bilhete, a sensação de solidão que me dominava começou a dar lugar a algo mais próximo do entendimento. Como se aquela mensagem simples fosse uma ponte para algo que eu evitava encarar há tempos. Aquele lugar, frio e silencioso, guardava não só corpos, mas histórias não contadas, memórias que resistiam ao esquecimento e que de alguma forma se entrelaçavam com a minha própria vida. Voltei para a sala principal do necrotério, mas o ambiente parecia diferente. Não era mais apenas um local de trabalho ou um espaço desconfortável. Carregava um peso emocional que eu não estava preparado para enfrentar. A voz que ouvi, tão familiar e ao mesmo tempo distante, havia sido um gatilho para algo dentro de mim que eu precisava resolver. Talvez fosse a culpa, o arrependimento, ou simplesmente a falta que certas pessoas deixam quando partem. Sentei-me e tentei organizar meus pensamentos, sentindo o frio do metal da mesa contrastar com o calor que começava a subir no meu peito. Foi ali, naquele instante, que percebi que o verdadeiro terror não estava naquelas paredes frias, nem nos corpos que repousavam ali, mas naquilo que carregamos dentro, nas emoções não resolvidas que podem aparecer nos momentos mais inesperados. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam ouvir relatos como esse. Seu apoio é essencial para que continuemos trazendo essas histórias reais, intensas e que fazem pensar. Depois disso, levantei-me e olhei pela última vez para aquele espaço que, de alguma forma, mudou a minha visão sobre o que é estar sozinho. A voz da minha mãe, o bilhete misterioso, o frio constante, tudo isso se transformou em uma lição sobre a importância de enfrentar o passado, mesmo quando ele parece querer se esconder nas sombras mais profundas. Aquela noite no necrotério ficou marcada para mim não pelo medo que senti, mas pela clareza que surgiu no meio daquela escuridão. Eu percebi que, às vezes, o que nos assombra não são coisas sobrenaturais, mas as lembranças que insistimos em deixar trancadas, como aquele bilhete jogado no canto daquela sala fria. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao normal, mas eu não consegui tirar aquela sensação do peito. Algo havia mudado. Passei a olhar para o necrotério com outros olhos, não só como um lugar onde os corpos eram guardados, mas como um espaço cheio de histórias e de pessoas que ainda tinham algo a dizer, mesmo na ausência. E a voz que ouvi naquela noite, talvez tenha sido apenas a minha mente buscando um modo de me lembrar do que realmente importa, de que o passado não deve ser esquecido, mas enfrentado com coragem. A partir daquele momento, comecei a prestar mais atenção aos detalhes, às pequenas coisas que muitas vezes ignoramos na correria do dia a dia. Entendi que, no fundo, o verdadeiro terror está em negar o que somos e o que sentimos, e que encarar a realidade, por mais dura que seja, é o primeiro passo para encontrar a paz. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem gosta de uma boa narrativa que mistura suspense com realidade. Isso ajuda muito o nosso trabalho e faz com que mais pessoas possam se conectar com histórias como essa. Nas semanas que se seguiram, voltei ao necrotério algumas vezes, sempre que meu turno permitia, e cada visita me fazia sentir uma mistura de calma e inquietação. Não havia mais aquele peso esmagador do silêncio absoluto. Em vez disso, algo mudou no ar, uma espécie de respeito silencioso,
como se aquele lugar tivesse aceitado minha presença de um modo diferente. Comecei a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Um quadro pendurado torto, a posição de alguns instrumentos, até mesmo marcas no chão que indicavam a passagem constante de pessoas, talvez esquecidas por muitos. Tudo parecia carregar uma história. Um fragmento de vida que, por mais que estivesse naquela sala fria e silenciosa, não estava realmente perdida. Mesmo assim, toda vez que a noite caía e eu estava sozinho naquele ambiente, sentia uma presença que não precisava ser explicada com vozes ou aparições. Era um peso emocional, uma conexão invisível com o que estava ali, entre aquelas paredes. E naquela presença, reconheci algo essencial: o respeito pelo que passou e a responsabilidade por aquilo que ainda carregamos. Se você está acompanhando, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam sentir essa atmosfera tão única que só um lugar como esse pode ter. Com o tempo, entendi que não há necessidade de temer o silêncio ou a solidão quando se encara o que está por trás deles. A experiência no necrotério me ensinou que, às vezes, o mais assustador não é o que está fora, mas o que está dentro de nós, e que o caminho para a paz passa pelo reconhecimento das nossas próprias sombras. Com o passar dos dias, aquela sensação que antes me consumia foi dando lugar a uma espécie de aceitação. Eu não podia mudar o passado, nem trazer de volta o que havia sido perdido, mas podia aprender a conviver com as memórias e com a presença silenciosa daquele lugar. Saí do necrotério naquela última noite com a certeza de que o medo que senti não tinha vindo de algo sobrenatural, mas da parte mais humana que existe em nós, a dificuldade de lidar com a ausência e a perda. Aprendi que o silêncio pode ser pesado, mas também pode ensinar, e que, por mais escuro que pareça um lugar, é possível encontrar uma luz, mesmo que seja apenas a luz da compreensão sobre o que nos faz humanos. Aquela experiência mudou meu olhar, não só para o necrotério, mas para a vida e para as emoções que muitas vezes deixamos guardadas, com medo de enfrentar. E assim, ali, entre paredes frias e histórias mudas, entendi que o verdadeiro confronto não é com o que está do lado de fora, mas com o que carregamos dentro de nós. E aceitar isso foi, para mim, o começo de uma paz inesperada. Se gostou dessa história, obrigado por acompanhar até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem você sabe que vai curtir esse tipo de narrativa. Até a próxima!